Uma pesquisa da UFG aponta que Goiás vive o momento mais crítico no combate à Covid-19. O estado tem o pior índice de isolamento social do país e com rápido aumento no número de pessoas contaminadas. Veja mais detalhes agora na reportagem de Giovanni Azara. Na semana passada, o jornalismo da TV Serra Dourada mostrou um estudo realizado pelo Grupo de Modelagem e Expansão Espaço-Temporal da Covid, da Universidade Federal de Goiás. A pesquisa analisou dados sobre o isolamento social aqui no estado no mês de abril e fez projeções sobre o avanço da doença nos próximos meses. No estudo foram analisados 2 cenários pelos pesquisadores. O primeiro cenário, chamado de cenário verde, mais otimista, com um nível satisfatório de isolamento social. E o segundo cenário, o vermelho, leva em consideração uma menor taxa desse isolamento. De acordo com o estudo, mantendo um maior isolamento, no cenário verde, seriam necessários até 3.950 leitos clínicos até o final de junho e poderiam ocorrer 662 mortes até o final de junho. Com a diminuição do isolamento social indo para o cenário vermelho, seriam necessários 11.060 leitos clínicos até o final de junho e poderiam ocorrer 1.151 óbitos até o final desse mesmo mês. A maior preocupação nessas projeções é o nível de distanciamento social, pois ele é determinante para os próximos dias. Passada uma semana da publicação dos resultados do estudo, através de uma nota técnica, os especialistas da UFG continuam atualizando as projeções. De acordo com os pesquisadores, a indicação é de que estamos agora no pior cenário, o vermelho, já que permanece a tendência de queda no isolamento. Segundo os dados mais atualizados da ferramenta In Loco da última terça-feira, Goiás continua como o estado brasileiro com o menor índice de distanciamento social, apenas 37,2%. Que situação, hein? Vamos falar mais sobre esses números, sobre essas projeções agora, ao vivo, com o professor Tiago Rangel, professor e pesquisador da Universidade Federal de Goiás. Professor, boa tarde ao senhor. Boa tarde, Jodevá. Boa tarde, Luciana. Boa tarde. Professor, me diz uma coisa, hoje é dia 14 de maio. Se a gente mantiver esse índice de isolamento, eu queria que o senhor repetisse, porque esse número é assustador. Como é que estaríamos no final do mês, por exemplo? As projeções que nós fizemos no final de abril, comparada com os dados atuais, mostram que, de fato, a gente está numa trajetória do cenário vermelho, tá? É o que a gente pode falar para a população até agora. Nós estamos atualizando essas projeções e o cenário vermelho fica cada vez mais grave na medida em que a população não adota e não segue as recomendações de isolamento social. É muito importante ficar em casa, é muito importante baixar esses índices. Professor, previsões sombrias, porque nós temos, inclusive, o governador Ronaldo Caiado adiantando que ainda não há definição para o novo decreto com mais rigor para o isolamento social. A própria Organização Mundial de Saúde alertou que poderemos enfrentar aí uma endemia como com HIV, com a AIDS, estando permanente esse vírus entre nós. E aí? Bom, é uma boa pergunta, né? O que também é importante a gente entender é que o vírus é uma força da natureza. Ele está aí, ele vai ficar, ele não está sob o nosso controle, nós somos meros humanos diante de uma pandemia. O que nós precisamos fazer é nos proteger. Existe aquele instinto de preservação quando a gente chega na beira de um despenhadeiro, você olha para baixo e dá aquela vertigem, você fica com medo. Mas o que a população precisa entender é que a gente precisa desse instinto de sobrevivência despertado diante de uma ameaça que é invisível, mas que é real. A gente vê na televisão, vocês divulgam todo dia, essa ameaça é real, só que você não pode ver ela. Isso é uma força da natureza e nós temos que tomar as nossas precauções. Professor, o governador Ronaldo Caiado, vamos ligar o microfone aqui. Professor, o governador Ronaldo Caiado parece que está recuando, ele está avaliando, já era para ter só divulgado o decreto, não divulgou. Se ele não divulgar um decreto endurecendo essas regras, quer dizer, o isolamento vai continuar dessa forma, muito baixo, e aí a situação complica, né? Olha, nós tivemos uma reunião com o governador, acho que na terça-feira à tarde,
ele escutou as nossas projeções, ele escutou o nosso modelo, ele nos deu 50 minutos da atenção dele, ele interagiu, fez perguntas. O que eu posso reportar para vocês da interação que eu tive com o governador é que é uma pessoa séria, que ele está realmente prestando atenção no que a academia está dizendo. E o que a academia está dizendo agora, o que a universidade está dizendo agora, é que a gente precisa voltar o índice para acima de 50%. Nós vamos liberar uma nota técnica, um novo estudo em que esse cenário é projetado e eu já posso adiantar que os números são bastante compatíveis com a oferta hospitalar que nós temos hoje em Goiás. Ou Pois seja, é, mas é muito preocupante, né? Porque nós estamos, em termos de isolamento, abaixo de 40. Dá para a gente imaginar um cenário do comércio funcionando, academia, salões de beleza, se todo mundo se protegesse e isso não acontece? Seria possível? Nós não temos evidências disso ainda. Nós não temos evidências que se todo mundo voltar à vida normal ou que toda a parte do comércio, toda a parte das atividades econômicas voltassem como era antes, mesmo assim a gente conseguiria manter os níveis de transmissão baixos. Ainda não existe evidência disso em Goiás, não existe evidência disso no Brasil, não existe evidência disso em qualquer lugar do mundo. Nós estamos buscando isso, em partes do ponto de vista da pesquisa, em partes do ponto de vista de uma esperança, de que a gente possa gradativamente. O que nós temos certeza é que esse problema vai se resolver de uma maneira mais definitiva quando nós tivermos uma vacina. E nós estamos ainda meses distante dessa realidade. Até lá, só existe um remédio. Isso já aconteceu no passado, isso é novidade para a nossa geração, isso é novidade para a nossa sociedade, mas o mundo já passou por várias pandemias e nós aprendemos muito com elas. Só existe uma recomendação por enquanto, é o distanciamento social. Nós precisamos chegar aos níveis de 50% ou mais, eles são os níveis seguros. Estamos avaliando os diversos cenários que nos permitiriam ter algum tipo de atividade econômica sob essa circunstância, sobre esse nível de 50%. Maravilha. Professor e pesquisador da UFG, Tiago Rangel, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui no Jornal do Meio-Dia. Uma boa tarde. Obrigado, Luciano.